A vida é assim. Um dia a gente é terapeuta, no outro a gente é cliente, paciente. E atualmente eu tenho trabalhado muito sobre trauma, tenho estudado bastante, inclusive desenvolvendo um workshop, que desde o dia do lançamento, do convite, tenho trabalhado com as pessoas que estão formando o grupo. E existe uma parte nesse assunto que tem muito a ver comigo. Uma vez perguntei para um professor o que era a loucura. Óbvio que eu sabia que existiam componentes genéticos e tudo mais. Mas ele me disse algo que foi extremamente elucidativo para mim, muito esclarecedor. O trauma causa uma perda muito grande na nossa capacidade de viver de maneira plena. E quando eu perguntei para o professor, a resposta que ele deu estava totalmente relacionada ao trauma. Ele disse que a cada momento em que a pessoa sofre um impacto emocional, uma perda muito significativa, uma situação de extrema agressão emocional, ela sofre um trauma e esse trauma vai quebrando a pessoa. Aí, com o talento delas, as habilidades, a inteligência, ela vai se recuperando, ela vai se reconstruindo, se ressignificando, criando maneiras de lidar com a sequela dos traumas. E a vida vai passando, e novos traumas vêm, e ela vai se quebrando, até um ponto em que ela não consegue mais juntar os pedaços. Aí, a gente pode imaginar que ela tem uma crise, um surto, que desencadeia a esquizofrenia, que desencadeia a depressão e tudo mais que você pode estar pensando aí, que eu não quero comentar. E vem uma ambulância, tem a ver com o que eu ia dizer agora. No último ano, eu tive uma reação que meus clientes perceberam. Uma reação de perda de produtividade, uma reação de dificuldades que interferiram muito no meu desempenho. Eu vivi uma série de perdas muito simbólicas em relação à família, em relação à minha conexão com a vida, e tive o surgimento de uma depressão muito forte. Continuei atuando, continuei seguindo com muita coragem, com muita vontade de fazer dar certo, movida principalmente pelo meu instinto de sobrevivência e pelo meu princípio de responsabilidade. Eu não podia entregar os pontos. Eu tenho uma família maravilhosa que me apoia, mas eu não podia abusar. Então, esse princípio de responsabilidade me segurou muito. Mas eu posso dizer que eu alcancei muito o meu limite. 3 impactos muito fortes, 3 transformações, 3 perdas muito fortes, que não justifica entrar em detalhes aqui, mas eu realmente fiquei por um fio a me desencantar totalmente da vida. Eu fiquei por um fio a questionar com muita voracidade qual o sentido de viver depois de passar por essas coisas. Não quero citar os itens, as questões que eu enfrentei, mas só para ter ideia, você se estrutura numa conduta, numa família, num código de valores, em que certas questões de violência, de perversidade, nunca entram. E de repente entra na sua vida, na sua família, uma pessoa transtornada, que vira a sua vida de cabeça para baixo. E você consegue conhecer de modo drástico o que é o desequilíbrio da loucura. O que a loucura é capaz de fazer na vida das pessoas menos doentes ou sãs. O quanto a loucura rouba a nossa saúde, a nossa paz, e interfere na qualidade dos dias. E dentro dessas
desses itens também está o luto de um irmão amado e a demenciação do meu pai. Perdas e ressignificações muito importantes. E do que eu me vali para me manter de pé? Eu me dei tempo para me curar, eu me dei tempo para me lamber as feridas, eu me dei tempo para me reelaborar. O apoio da minha família foi muito importante nesse processo, inclusive financeiro, porque eu realmente perdi a conexão, eu realmente fiquei muito mal. Uma tristeza de doer o corpo, uma tristeza de não ver luz ou cor na vida. E eu posso dizer que eu consegui voltar. Eu consegui voltar. Eu consegui voltar a ter ânimo, projetos, vontade de brincar, vontade de conhecer coisas novas. Eu consegui voltar sem ter me quebrado totalmente. Todas essas situações foram traumas consecutivos. E dentro da questão do trauma, a cada evento nós precisamos de tempo para nos curar. Mas no meu caso, antes de me curar de um trauma, vinha outro. Foi surreal. Surreal. E eu tive que botar à prova muito dos meus valores, muito das minhas crenças. Porque a vida toda eu falei sobre a importância da minha espiritualidade, a importância dos meus valores, do que eu acreditava ser a vida e qual a função da vida. E de repente me vi totalmente confrontando os meus princípios com aquelas situações. Confrontando minhas crenças, meus aprendizados com aquelas situações. Felizmente sobrevivi. Felizmente aprendi a ser forte. Precisei, inclusive, violentar um pouco a minha tendência suave ou pacifista de ver as coisas. Eu precisei aprender a ser agressiva para me defender, para me proteger. E é estranho isso, porque quando você se disponibiliza a cultivar a espiritualidade, você supõe que você vai se tornar zen, que você não vai mais sentir raiva, sentir vontade de agredir alguém, de gritar e dizer basta. Mas aí eu entendi que na condição material da existência, de estar aqui ocupando uma matéria, um corpo, diante do mundo como ele é muito difícil quando você está diante dessas situações tantas aberrações, na verdade, tantas violências, tanta coisa que nos fura o coração, que nos parte ao meio, que cria um vazio absoluto a ponto de você questionar qual o sentido dessa vida. A gente descobre que a gente tem que aprender a se proteger também, infelizmente. E nessa busca, nesse confronto com as minhas considerações, eu aprendi a ser mais forte. Eu aprendi a ser mais determinada, seletiva. Eu aprendi a ser proativa ainda mais e não deixar que ninguém mais faça aquilo comigo. Não deixar que ninguém invada o meu mundo para roubar minha paz. Mas eu precisei de muita ajuda. Vários terapeutas queridos me ajudaram nisso. Eu fui salva por um conjunto de ações que me socorreram. E eu posso afirmar com muita segurança: a família, em primeiro lugar, é onde a gente se socorre. Profissionais sérios, realmente engajados, é quem pode nos ajudar a nos acalmar, a nos dar conforto, a nos oferecer direções. O amor pelas pessoas da nossa vida, o amor pelo trabalho, o amor pelo resultado, o amor pela crença de que a vida não é nada menos do que uma grande oportunidade de nos tornarmos melhores do que viemos. Que a vida é esse momento que está acontecendo agora, em que a gente tem todas as oportunidades para dar o melhor de nós para o mundo e fazer dele uma oportunidade de se tornar melhor com o nosso pequeno gesto.
unido aos outros gestos de outras pessoas maravilhosas. Então, eu estou aqui convidando você a participar do nosso workshop no próximo sábado às 15 horas. Será transmitido pelo Meet. Nós não vamos fazê-lo aberto, porque será realmente um momento intimista, um momento em que quem entrar vai estar lá dentro, participando de várias técnicas terapêuticas para tratar o trauma. Durante as 2 últimas semanas, nós trabalhamos diversos testes, exercícios de reflexão para nos prepararmos para olhar para isso. E é um grande prazer fazer esse convite para você. Eu doí, eu tive dor, eu fiquei um período em luto, eu me fechei, eu me guardei e agora eu estou pronta novamente para olhar para a luz da vida, para olhar para você e te ajudar no que eu puder. Porque agora, mais do que conhecimento sobre a teoria, eu sei o que é a dor na prática e eu sei o que é voltar para a vida. E eu quero te mostrar como foi. Será um prazer ter você conosco. Até lá!